Você era o escolhido! Foi dito que você iria destruir os Sith, não se unir a eles! A profecia do escolhido é um dos vários mistérios que tornam o universo de Star Wars tão querido por seus fãs. Ao longo dos 20 anos que se passaram desde o lançamento de Star Wars A Ameaça Fantasma, a discussão a respeito de quem seria o verdadeiro escolhido tem sido recorrente. Recentemente, após o lançamento de Os Últimos Jedi, com as opiniões públicas de alguns dos envolvidos no último filme da sequela, até mesmo Rey entrou na disputa, tornando o principal objeto da profecia ainda mais confuso. A profecia em si, como é passada de geração após geração, diz o seguinte: um escolhido virá, nascido de nenhum pai, e através dele o equilíbrio final na força será restaurado. De um modo geral, como toda profecia, o que ela nos diz não é muito claro a respeito do que significa para o futuro. Primeiro, vamos por partes. A primeira etapa da profecia nos diz de uma forma bem clara: um escolhido virá, nascido de nenhum pai. Como os fãs de Star Wars bem sabem, Jim Skywalker conta a Qui-Gon Jinn quando se conhecem em Tatooine que Anakin jamais teve um pai. O que sabemos de verdade sobre seu nascimento é que ele foi criado pela própria força através das midi-chlorians. No universo expandido, algumas histórias sugerem que essa criação foi uma resposta às manipulações de Darth Plagueis na tentativa de criar um ser totalmente dedicado ao lado sombrio ou até mesmo de Darth Sidious, ao tentar criar para si um corpo que pudesse ocupar no futuro. Para muitos fãs, isso significa que, independente de como foi gerido, Anakin ainda assim teve um progenitor. Essas especulações sobre a profecia se estendem também para Luke. Apesar de ser filho de Anakin, ele jamais conheceu o pai, tendo sido criado pelos tios. E não é só isso. Ao se transformar em Darth Vader, Anakin virtualmente deixa de existir. De uma certa forma, Luke também não tem pai, por mais que tenha sido gerado por Anakin. Por fim, temos o caso de Rey, que é muito parecido com o de seu mestre. Assim como Luke, ela jamais conheceu os pais e foi criada como uma órfã, permanecendo ignorante ao fato de que descende de Palpatine até os momentos finais do episódio 9, e mesmo então, continuando sem saber de fato quem foram seu pai e a sua mãe. Além disso, ao se anunciar como Rey Skywalker ao fim de Os Últimos Jedi, a herdeira de Palpatine está negando sua linhagem, o que pode também criar um argumento. Em resumo, todos os três foram criados com a ausência de uma figura paterna, e nessa etapa, a opinião a respeito de quem dos três seria o objeto anunciado pela profecia se baseia em argumentos literais ou substanciais. Vamos então à segunda etapa. Em sua segunda parte, a profecia nos diz o seguinte: através dele, o equilíbrio final na força será restaurado. Assim como na primeira etapa, isso nos diz muita coisa ao mesmo tempo em que nos diz nada. Veja bem, primeiro, precisamos discutir o que é o equilíbrio final na força e, em seguida, como ele seria restaurado. Por muito tempo, os fãs acreditavam que esse equilíbrio final significava o fim do Sith, uma vez que essa é a interpretação dada pelos próprios Jedi. Isso mantém a disputa acirrada, já que Anakin é o responsável pela morte de Palpatine, mas que isso só ocorre porque Luke se recusa a ceder ao lado negro e, consequentemente, consegue redimir seu pai. De certa forma, ambos estão indiretamente ligados ao fim do Sith. Essa confusão só piora com o episódio 9, quando descobrimos que Palpatine não morreu e que, portanto, quem coloca fim ao Sith de verdade é a Rey. E eu nem preciso dizer que essa foi uma escolha horrorosa que destrói a história da saga inteira. Outra hora a gente conversa disso. I am all the Sith. I'm all the Jedi. No, God! No, God, please, no! 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 O problema aqui é que os Jedi são o que podemos chamar de narrador não confiável. Para não levarmos muito tempo com isso, um narrador não confiável nada mais é do que um narrador que tem a sua narração comprometida, seja por estar deliberadamente tentando enganar quem recebe suas informações, ou simplesmente por ter um ponto de vista que não contempla o todo. No caso dos Jedi, essa segunda opção é exatamente o que ocorre. Após anos e anos de ordem, os mestres e cavaleiros Jedi têm sua percepção manchada pelo que é de fato o equilíbrio. E por quê? Bom, vamos contar um pouco da história da galáxia, mas antes disso, deixe aí o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais conteúdo de Star Wars antes que o lado negro te consuma. Bom, voltando. 1000 anos antes dos eventos das Guerras Clônicas, uma guerra eclodiu entre a Ordem Jedi e o exército do Sith, conhecido como a Irmandade das Sombras. A Ordem Jedi se consagrou vencedora desse confronto, dizimando os Lord Sith e colocando um fim à Irmandade. Deste confronto aí, um único Lord Sith sobreviveu, Darth Bane.
Tendo percebido que o principal fator para a queda do Sith era a quantidade de disputas internas que aconteciam na Irmandade, Bane resolveu reformar os ensinamentos do Sith e assim criou a regra dos dois. De forma bem direta, a regra dita que em qualquer era devem existir apenas dois Sith, um mestre que concentra o poder e um aprendiz que deseja esse poder. O aprendiz deve eventualmente matar o mestre e só então poderá tomar para si um novo aprendiz. O objetivo da regra é manter os Sith escondidos dos olhares dos Jedi, aprendendo e tramando das sombras até o momento em que dariam o golpe na República Galáctica e restaurariam o lado sombrio ao poder. Essa história é importante porque é exatamente isso que acontece. Nos anos seguintes à queda da Irmandade, os Sith permanecem escondidos dos Jedi por gerações e mais gerações, e quando finalmente conhecemos Anakin Skywalker, os Jedi são inúmeros, mas os Sith continuam sendo apenas dois. Se pensarmos na palavra equilíbrio como equivalência, então a profecia nos diria não a respeito de um Jedi que colocaria fim ao Sith, mas sim de um Jedi que iria colocar fim à Ordem Jedi e os seus números vastamente superiores aos dos seus inimigos. É por esse motivo que o argumento de Anakin Skywalker como o escolhido se torna ainda mais forte. Ao se tornar o novo aprendiz de Lord Sidious, Anakin preenche cada uma das etapas da profecia. Uma criança nascida da própria força, sem um pai biológico, que eventualmente se torna um Jedi e dizima a Ordem, trazendo equilíbrio aos números da força. Ao longo dos anos, Darth Vader segue com a sua missão, caçando e matando qualquer Jedi que tenha fugido ao expurgo, até que finalmente reste apenas Yoda escondido em Dagobah. Ao contrário do que muitos podem pensar, não é a redenção de Anakin que o consolida como o escolhido, mas justamente a sua queda para o lado negro. Ao colocar um ponto final na Ordem Jedi, Darth Vader equilibra os números para sempre, equiparando os poderes do lado negro e do lado da luz para que estejam sempre balanceados. É ele quem restaura esse balanço final e, portanto, é ele o escolhido. O próprio George Lucas já deixou claro em inúmeras entrevistas a respeito do papel de Anakin como escolhido, e até mesmo a Disney confirmou através da animação Star Wars Guerras Clônicas, quando Anakin é capaz de domar o filho e a filha em mortes, algo que apenas o escolhido poderia fazer. Enfim, Luke e Rey são sim ferramentas que mantêm o equilíbrio, assim como são Lord Sidious e Kylo Ren, uma vez que, para que exista o balanço, devem existir tanto as trevas quanto a luz. Mas nenhum dos dois é responsável por uma mudança tão drástica que restaura, como a própria profecia diz, o equilíbrio final. Deixa aí nos comentários se você concorda que Anakin é o escolhido, se esquecemos de algum argumento a favor dos outros dois, e até o próximo vídeo.